Queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 10. Zacarias, capítulo de número 10. Um pouco antes de Malaquias, no Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo de número 1. Zacarias, capítulo 10, versículo de número 1. Eu vou ler na versão atualizada e depois na nova versão internacional, ou NVI. Na atualizada diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro, e a cada um erva no campo. Agora eu vou ler na versão NVI. Peça ao Senhor a chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem manda a chuva e lhes dá as plantas do campo. Vamos ler juntos essa versão? Vamos lá? Peça ao Senhor a chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem manda a chuva e lhes dá as plantas do campo. Vamos ler uma última vez? Peça ao Senhor a chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem manda a chuva e lhes dá as plantas do campo. Dia 22, quinta-feira agora, nós celebramos a primavera. Os irmãos sabem que são 4 estações do ano. A primavera antecede o outono. Então, dia 22, segundo o calendário, entrou essa outra estação, que antecede o verão e vem posteriormente ao outono. A primavera no Brasil não é uma estação muito bem caracterizada, mas a primavera, ela traz o florescimento. As plantas começam a florescer. Nós vemos esses girassóis aqui. Esses girassóis simbolizam que nós estamos celebrando uma nova estação, chamada primavera. Depois disso, celebraremos o verão. E o profeta Zacarias diz para que o povo de Deus clame, peça, ore pelas chuvas serôdias, ou chuvas últimas, ou chuvas das chuvas, ou chuvas da primavera. Como aquele contexto era um contexto agropastoril, a chuva era de uma riqueza inigualável. O agricultor, ele dependia da chuva. Era fundamental as primeiras chuvas em Israel, ou chamadas também chuvas temporãs, ou chuvas primeiras. As chuvas primeiras serviam para a semeadura, para preparar a terra, irrigar a terra, para quando eles fossem plantar. E as chuvas últimas, ou chuvas serôdia, elas serviam para dar o amadurecimento. Ia chegando a colheita, e essa chuva, chamada também chuva fora de estação, ou chuva da primavera, ela servia para dar aquele arremate, servia para como que uma legitimação, um endosso de Deus, dizendo: olha, agricultor, olha, meu povo, eu trarei a chuva fora de tempo, eu trarei as últimas chuvas, eu trarei as chuvas das primavera, da primavera, para que a colheita de vocês seja uma colheita abundante. Por isso, peçam ao Senhor essa chuva. Peçam ao Senhor a chuva da primavera. Agora, qual é o contexto que Zacarias está profetizando? Eu preciso falar isso para vocês, para que vocês entendam o significado, a relevância de Zacarias capítulo 10,
quando o profeta, inspirado pelo Senhor, incita o povo, orienta o povo a pedir chuvas de primavera. O povo de Israel está voltando, de acordo com a profecia do profeta Jeremias, que por 70 anos eles ficariam no cativeiro babilônico. A Babilônia se levanta e leva o povo de Deus, Israel, para o cativeiro chamado cativeiro babilônico. E Jeremias, o profeta, diz, demorará 70 anos esse cativeiro. E quando o povo está no fim dos 70 anos, ele está voltando para a terra. Terra da promessa, terra dos patriarcas, terra conquistada por Josué. A terra para Israel tem um significado importantíssimo. E eles estão voltando, mas a volta não é fácil. O dia a dia da volta é um dia a dia muito difícil, é muita luta. Não só a volta, mas o estabelecimento na terra. Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, para profetizarem, para animarem esse povo, para dizerem a esse povo, fiquem firmes, fiquem fiéis, não se demovam da promessa. A promessa está chegando, a promessa está vindo, continuem lutando. O livro de Zacarias começa no capítulo 1 até o versículo 6. Você vai perceber isso claramente se você está com a sua Bíblia. Zacarias 1, dos versículos 1 até 6, o profeta está dizendo ao povo para que eles permaneçam fiéis a Deus, para que eles não olhem para qualquer outro lado que não seja para o Senhor, que eles não se distraiam. E o povo responde afirmativamente que estaria firme. Mas começa o capítulo 1, o versículo 7 e 8, aí você já começa a ter uma série de visões de Zacarias. Ao todo são 8 visões em paralelo, que vão até o capítulo de número 6. E começa aqui uma visão, e o capítulo 6 dá outro, e vão sendo como que espelhos, e vão vindo, nós não vamos falar todas as 8 visões. Mas ele tem uma série de sonhos. Deus ainda fala com sonhos. Deus ainda fala por sonhos. Deus ainda fala por visões. E ele está falando o que aconteceria ao povo. São vários. Há uma Torá, um rolo voador. Há uma mulher que voa numa efa ou num cesto. São sonhos e visões, até culminar no capítulo 7 e 8, falando acerca do reino. A esperança do reino de Deus. Então, de novo, você tem 8 visões e sonhos que estão sendo dados ao profeta Zacarias. Mas depois conclui no final do capítulo 6, capítulos 7 e 8, você vai ter a esperança da vinda do Messias. Como que dizendo ao povo, fique firme, porque logo ele vem. Fique firme, cheio de esperança, porque logo o Messias chega. O Redentor de Israel virá. Aquele que foi prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele virá, ele será da semente da mulher. Fiquem firmes. E aí o capítulo 9 e o capítulo 10 vai chegando ao fim, ao grande epílogo dessa série de visões. Mas há um gap, há um espaço, há uma lacuna entre capítulo 1, 7 e 8, e aí entre o 9 e 10, porque cessam-se as visões, cessam-se os sonhos, e aí começa uma forma poética, uma poesia hebraica. Capítulo 9, capítulo de número 10, falando sobre a vinda do rei, a chegada do Messias, o reino que se estabeleceria. Então, fiquem aqui comigo. Você tem sonhos, visões, estimulando o povo, animando o povo. Chega no capítulo 9 e 10, parece que é uma ruptura, uma fragmentação,
um deslocamento. Aí vem o versículo 9 e 10, uma poesia sobre a Nova Jerusalém e que Deus curaria o seu povo. Versículo, capítulos 12 a 14. Uns 8, sonhos e visões, 9 e 10, um break, uma fragmentação, até o capítulo 11, depois 12, 13 e 14, a esperança messiânica. E aí você pode perguntar, pastor, qual a razão de sabermos disso, que isso tem a ver no contexto? É que o próprio profeta, ele parece fazer intencionalmente isso, inspirado pelo Espírito Santo. Porque quando ele está escrevendo isso e deixa esse distanciamento, essa ruptura, essa fragmentação, é como se ele estivesse nos transportando a ver a nossa própria vida. Não há uma narrativa de 1 a 14, longitudinal, uma linha vindo em sequência, como se tivesse um padrãozinho, tudo encaixadinho, tudo certinho. Não, no meio lá ele rompe, a partir do 8 para o 9 tem alguma coisa. Parece que o profeta está dizendo assim, é como a vida do meu povo, é como a minha vida e a sua vida. Nós tentamos colocar ela numa caixinha, numa linha longitudinal, numa sequência óbvia, numa linearidade singular e tudo certinho. Mas a vida nos prega algumas peças. Na vida nós vamos ter algumas rupturas, algumas fragmentações, alguns emburacamentos. Nós tentamos colocar o Espírito Santo numa caixinha e dizer, vai ser tudo bonitinho. Planilhamos a vida. Agora minha vida vai encaixar e o tempo todo exercendo o controle para deixar a nossa vida quadradinha. Levantar tal hora, tal. Eu não estou falando contra a disciplina. Eu só estou falando que em alguns momentos você vai ter alguns emburacamentos, algumas rupturas, e vai dizer, por que isso me aconteceu? E aqueles que querem andar com Cristo, aqueles que decidiram ser discípulos de Jesus de Nazaré, eles terão que passar por isso que o profeta Zacarias está falando. Acontecerão algumas coisas na sua vida que fugirão ao seu controle. Algumas coisas que você acha que tinha o domínio total, o controle, as rédeas da sua vida, as rédeas da história estavam na sua mão. E aí Deus permite que aconteçam algumas coisas com o seu filho, com a sua filha. Você diz, meu Deus, não é possível, estava tudo tão certinho, eu sempre tive minha vida no controle, minhas contas pagas no dia, eu aprendi isso com a minha mãe, aprendi isso com meu pai, aprendi isso com... Então, e Deus diz, você quer caminhar comigo? Algumas coisas vão fugir de controle. Você vai sair de visões e sonhos e entrar numa outra poesia e depois numa expectativa e esperança de um mundo do Messias. Por isso que no capítulo 10, o profeta Zacarias diz, peça ao Senhor a chuva de primavera. Peça ao Senhor essas chuvas fora de tempo, para um tempo fora. Peça ao Senhor esses momentos que você olha para os céus e diz, Deus, se o Senhor não fizer, não será feito. Senhor, eu sei da promessa, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei de tudo que o Senhor me falou, mas eu estou com medo. Senhor, eu sei quem Tu és, eu Te sirvo há muito tempo, eu Te adoro, eu Te louvo, mas as coisas saíram do controle. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Parece que eu não reconheço mais meu filho. Eu olho agora para minha família e olho com estranheza. Senhor, será que eu semeei isso? Senhor, por que aconteceu isso, aconteceu aquilo? E aí ele diz, peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão.
Você imagina, numa sociedade agropastoril, há mais de 2000 anos atrás, o que significaria um trovão, o estrondo. Se você já esteve num sítio, no interior, e viu o estrondo de um trovão, no meio do mato, e aquele luzeiro, um raio que cai, e de repente... Você diz, meu Deus, e a história de raio começa a vir na sua cabeça de Jesus. O que está acontecendo? Ou se você está num apartamento alto, e vento e tempestade. Ou na praia. Você acabou de ver o mês passado que morreram não sei quantos com um raio. E aí você está na praia e começa a vir raio. E você diz, Jesus, será que eu sou próximo a entrar na estatística? Por isso, o profeta Zacarias, nesse período de medo, ele diz, olha, peça ao Senhor chuva de primavera, pois é Ele quem faz o trovão. Ele que faz as nuvens de chuva, Ele é o Senhor. E por que é importante lembrar isso? Porque nós podemos entrar, lembra do capítulo 1, versículos de 1 a 6, que ele diz, não imitem os outros povos, não olhem para a vida como os outros povos olham. Lembre-se de quem é o Criador. Lembre-se de quem é o Senhor dos trovões. Lembra quem é que faz as chuvas. Lembra-se quem tem o controle da natureza. E nós, ao olharmos para outros povos, podemos cair no risco de olhar a vida com muito naturalismo. Ah, isso faz parte da natureza. A natureza se encarrega das coisas. Ah, a vida é assim. E começamos numa filosofia do Zeca Pagodinho, ou vida leva eu, ou vida me leva. E ele diz, eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, foi assim que Deus me fez, e deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu. E começamos a olhar a vida assim mesmo. Começamos a olhar as tragédias, começamos a olhar as injustiças, começamos a olhar a violência e dizer, desde que o mundo é assim. Olhamos para crianças sofrendo, olhamos para a miséria, olhamos para a fome, olhamos para as guerras, olhamos para a corrupção, olhamos e dizemos, é assim mesmo. E começamos a viver um fatalismo comodista, preguiçoso, que olha só para o seu próprio umbigo. E ele diz, não, lembre-se de quem fez o trovão, de quem fez a chuva. Ou começamos a nos tornar racionais. Chuva é assim mesmo, pastor. Há uma condensação com o calor, aí as águas, os lagos, os rios, sobe o vapor, há uma condensação nas nuvens, depois há nuvens carregadas, positivo, negativo, e aí por isso que dá o raio, e depois disso o trovão, porque essas nuvens se chocam, positivas e negativas, aí a chuva que volta de novo para o rio, e é como disse o Rei Leão, é o ciclo natural da vida, e nós vamos olhando a vida assim, racionalizando, olhando e achando que não tem mais jeito. Eu tenho brigado semanalmente com uma turma de jovens, porque eu estou me indignando e não posso mais ouvir alguém que vem e diz, é assim mesmo. O Brasil não tem jeito. Essa semana ainda de novo. Jovens 17, 18, 19 anos, aí mais uma vez um se meteu a besta e disse, professor, pelo que o senhor está passando aí e tal, o Brasil não tem jeito. Eu digo, você é o último que pode dizer isso. Se eu estou aqui falando é porque eu acredito que vocês podem fazer diferente. Vocês podem mudar, semana que vem tem eleição, vocês podem ver um mundo melhor. É vocês que têm que me ajudar a trazer esperança e vocês estão me desesperançando. Mas eles não têm intimidade com o Senhor. Eles não creem que foi o Senhor que fez o trovão e é o Senhor que manda a chuva. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus é um povo de esperança. Quando todos estão desesperançados, quando todos em uníssono dizem repetidamente,
Todos os dias, não tem jeito. O Brasil é assim mesmo. Precisa jogar uma bomba e começar tudo de novo. Se levanta um profeta do Senhor dizendo: peça ao Senhor as chuvas de primavera, porque é Ele quem fez o trovão, é Ele quem fez as chuvas, é Ele que dá planta aos campos. Porque no versículo 2, o profeta Zacarias vai reforçar essa verdade. Ele diz: porque os ídolos do lar falam coisas vãs. Os adivinhos, eles veem mentiras, é fake news, o tempo todo por parte desses adivinhadores, desses sonhadores, esses embusteiros. O Senhor não, mas esses que ficam com conversa fiada, propagando fake news pela internet, não caiam na lábia deles. Não comprem os seus sonhos, não abracem o seu pessimismo. Vocês têm um Deus dos céus que manda chuva de primavera para mudar as coisas aqui na terra, por isso creiam. Creiam quem manda as chuvas de primavera. E eu creio piamente, essa semana, pedindo ao Senhor para que Ele derrame essas chuvas de primavera, chuvas fora de tempo, chuva serôdia, para mudar esse conformismo, essa coisinha quadradinha, essa vidinha ordinária, essa vidinha monótona, que não tem experiências com Deus, não tem experiência nas confrarias, empurrando o tempo todo com a barriga um ministério, uma vida. Levantando de manhã e não tendo forças para ir contra a vida, dizendo: não, Senhor, quem sabe hoje é essa chuva. Eu não consigo ver o meu grupo, que eu falo que eu estou acompanhando, que eu falo que eu estou andando junto, que eu falo que eu amo, que eu falo isso, aquilo e daquele jeitinho. Do mesmo jeito, anos a fio, repetindo as mesmas coisas. Nós precisamos levantar com um brado de indignação. Não só para com o ministério, mas para com a vida. Eu vou mais além. Um brado de indignação consigo mesmo. Dizendo: seu frouxo, levanta. Seu mole, vamos para cima. Começar a estapear o rosto pela manhã e dizer: nós podemos mudar as coisas, tem jeito, tem esperança, tem vida. Há como mudar. Mas você precisa estapear todas as manhãs a sua alma e dizer para você mesmo: venham as chuvas de primavera, venha uma nova estação na minha vida. Chega de inverno em nome de Jesus. E para isso nós vamos ter fé. Fé não é autoajuda de um bom comunicador, de um excelente coaching. Não é à toa que você tem esses coaches ficando milionários, dando cursos pela internet, crentes atrás de coaches, tentando buscar motivação, quando temos as Escrituras dizendo: peçam novas estações na vida de vocês. Chuvas de primavera. Há um casal que eles experimentaram a primavera. Eles não podiam ter filhos. Mas Deus deu uma promessa a eles. Responda aí no seu coração: você tem promessa de Deus para você e para a sua família? Responda: eu tenho, Senhor, promessa. Fala com o seu coração, diz: Senhor, eu tenho. Aquela voz silenciosa que só Deus escuta. Diz: eu tenho promessa de Deus. Pois bem, esse casal também tinha promessa. Mas os dias vão se passando. Ei, benditos dias. Você olha no espelho, cheio de promessa, e vê o primeiro fio de cabelo branco. Você tem promessa, mas começa a doer as costas.
Você tem promessas, mas você está cantando parabéns e diz, quem que pôs essa velhinha aí? Começa a achar ruim quando põe velhinha. Vocês não precisam pôr mais velhinha. Isso é coisa de criança. E depois do 200 é melhor nem falar nisso. Quantos anos? Ah, um monte. Deixa para lá. Vamos cantar parabéns. Ninguém precisa dizer para você, você sabe. Aí você entra no ônibus ou no metrô, alguém levanta e diz, tio, pode sentar. Você diz, tio, é seu pai, rapaz. Que tio. Ninguém precisa dizer que você está envelhecendo. Assim foi com esse casal. Eles tinham promessa, mas já se passaram mais de décadas. Ela perdeu o costume das mulheres, a menstruação. O seu marido também está ficando velho. E aí, em Gênesis 8, disse o Senhor, eu voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara escutava de dentro da tenda. E aí o anjo que visitou esse casal perguntou, onde está Sara? Ela está lá na tenda, porque ela está rindo. Por isso que o filho se chama Isaac, risadinho. Só ela está rindo, ela não acredita. Mas eu vou trazer a primavera para esse lar. Eu vou trazer a primavera para essa casa. Eu vou voltar na primavera e a promessa vai vir. Versículo 14 diz, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sou eu, o Senhor, que estou dizendo. Quem sabe você escute hoje de Deus. Quem sabe Deus fale hoje para você. Chegou a tua primavera, chegou uma nova estação na tua casa, chegou uma nova estação no teu trabalho, chegou uma nova estação na sua vida. Há alguns que precisam clamar pelas chuvas da primavera, a chuva das chuvas, a chuva seródia, para que possam florescer mais uma vez, desabrochar em alegria e cores. Dizendo, eu tenho uma verdadeira paixão pelo ministério, eu amo esse meu chamado, eu amo isso que Deus me deu, eu não viveria sem isso. Eu amo viver, eu amo estar com pessoas, eu amo falar acerca de Jesus. Tem gente nessa manhã aqui, precisando pedir, rogar, clamar ao Deus das chuvas, dizendo, traz à minha vida chuva de primavera. Eu não sei se eu aguento mais uma estação de outono. Eu estou murcha. Eu estou acanhada. Chega! Eu estou cheirando naftalina, Deus. Essa não é a tua fragrância. Esse não é o teu bom perfume. Há pessoas nessa manhã que se permitiram ser embalsamadas. Se auto-embalsamaram. Estão fechadas como múmias. Esperando o quê? Como maracujá, elas se fecharam. Exatamente o contrário do florescimento, do desabrochamento. Elas fizeram como maracujá, encrunharam. Sai como maracujá de dentro da gaveta, se meteram dentro da gaveta. E Deus está falando, é primavera, é para desabrochar. Chega aqui rindo, feliz, porque tem um Deus que é o Deus do trovão. É o Deus das chuvas, é o Deus que muda a vida, é o Deus que muda a história. Mas você precisa crer que Ele te visitará na primavera. Eu li essa semana, Gênesis 21, o Senhor visitou a Sara como lhe tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs o filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. A primavera chegou, depois de 3 capítulos. A primavera veio. Eu li essa semana, tinha esse quadro, e essa moça escreveu isso, e eu disse, que coisa linda.
Veja um quadro antes de ler o que está escrito. É uma moça com uma sombrinha no meio do deserto, de uma vegetação seca. E ela disse, fé é contemplar a seca de sombrinha na mão, acreditando que a chuva chegará. Aí eu fui procurar quadros e mais quadros, tentando. Deus é isso. É eu e você no meio do deserto, você com uma sombrinha, e passa um gaiato e pergunta, o que você está fazendo? Você diz, eu estou esperando a chuva. Você está louco, você está no meio do deserto. Pois é, mas tem uma chuva da primavera, porque o Deus das chuvas me prometeu. E eu estou com a sombrinha porque dia desses, cuidado, hein? Porque quando ela vem mesmo. Fé é contemplar a seca, de sombrinha na mão, acreditando que a chuva chegará. Fé é contemplar sua família, seu trabalho, sua história, sua vida, seu ministério, e dizendo, Deus, um dia desse, o Senhor vai mandar as chuvas últimas. O Senhor vai irrigar toda a plantação, e eu vou colher os frutos. Eu creio nisso. Porque os justos vivem pela fé. Os justos, os filhos, os discípulos de Jesus de Nazaré, eles andam por aquilo que não vê, eles não andam com olhos. Eles não são entusiasmados, empolgados com aquilo que eles não veem, com aquilo que eles veem. Eles são animados pelo Espírito Santo, que faz com que eles vejam aquilo que ninguém viu. Faz com que eles caminhem pelo deserto, crendo que dia desses a chuva vai chegar. O outono vai passar. Voltarei na primavera. Na primavera voltarei. Voltarei, sim, na primavera. O inverno foi rigoroso. O inverno é quando as folhas caem. O tronco seca. É como se ele ficasse numa gruta, ostracizado, dentro de uma ossa, ficar quietinho ali. Será que eu vou conseguir esse inverno? E eu entendi no meu coração, Deus falando, há pessoas que estão no outono, há pessoas que estão lutando há muito tempo, há pessoas que estão com as folhas caídas, olhando para os céus e dizendo, manda chuva da primavera, porque senão morrerei. As folhas caíram das árvores bem devagar, uma a uma, até que os galhos se tornaram nus e o chão cobertos de folhas. As lágrimas das árvores adubaram o solo, que fez reviver a raiz, e as folhas e os frutos. Era a primavera chegando. E nós vamos orar pedindo uma primavera de Deus. Você sabe qual o lugar, qual a área da sua vida que está seca, está clamando a tempo. E há um louvor que nós cantamos, que diz, ao cheiro das águas. Não precisa nem pôr a mão na água, ao cheiro das águas brotará. Mas eu queria que você fizesse uma oração séria, responsável, do fundo do coração. Do fundo, lá da sua alma. Dizendo, Senhor, o Senhor que mandou, o Senhor que orientou para que nós pedíssemos, que orássemos. E é o que nós vamos fazer. Se você quiser ficar em pé, sentado, de joelhos, você fique muito à vontade. Eu só peço a você que coloque essa área que o Espírito Santo falou a você. Se você vê essa área da sua vida que está assim, encruada, seca, sem folhas, você diz, Senhor, eu preciso. Para alguns talvez seja o casamento, para outros filhos, para outro trabalho, para outro ministério, para outro a escola, eu não sei.
Mas hoje, Deus pode derramar essas chuvas para que você desabroche, assim como esses girassóis desabrocharam. Alguém os semeou, regou, e hoje eles estão abertos, amarelos, bonitos. E é assim que Deus quer fazer com a sua vida. Que você esteja trazendo alegria, primeiramente a sua alma, e depois a sua casa, essa área. Hoje pode ser o dia que as chuvas chegarão, e o outono terá que ir embora. O outono terá que fugir. Esse frio terá que correr, porque a primavera do Senhor chegou. O Deus da chuva de primavera ouviu a sua oração. O Deus das chuvas ouviu a sua alma nesta manhã. Está abrindo os céus e derramando chuva serôdia. Decretando o fim, o epílogo desse outono que se estende. Desse frio, dessa secura de alma. Não mais. Não mais. Não mais. Por isso ele diz, peça ao Senhor chuva no tempo da chuva de primavera. Ele é que faz a nuvem. Ele é que dá a chuva. Ele que dá aos homens a água. E a cada um a erva no campo. Os ídolos não podem fazer nada. São coisas vãs. Os adivinhadores veem mentiras. Contam sonhos enganadores. E oferecem consolações vazias. Por isso, o meu povo anda aflito, como ovelha aflita. Como que não tem pastor? Mas hoje o pastor está aqui para ouvir o seu clamor e derramar a chuva serôdia, a chuva da primavera, a chuva da colheita.